Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia você que está nas redes sociais. Hoje estamos começando um culto abençoado na presença do Senhor. Último domingo do mês, domingo do clamor, e já é inverno. Quem está sentindo frio? Ah, tem gente que tá meio calorento, não tá não? Ah, eu também não tô não. Aposto que quem está nas redes sociais também está sentindo um pouco de frio, mas nós estamos com os nossos corações aquecidos, não é isso? Glória a Deus. Vamos colocar a mão no nosso coração, pedir a Deus, né, fazer essa oração de gratidão e também colocando o culto nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar todos juntos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, iniciamos mais uma manhã de domingo aqui na casa do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a tua igreja, os irmãos, as pessoas que estão chegando, aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais, as crianças, a liderança. Que o Senhor faça presente no nosso meio, que aqui tudo que foi proposto, ó Pai, né, seja grandioso nas nossas vidas, venha falar no nosso coração, nos ajude a ter atenção, foco, para entender da tua palavra. Nós estamos clamando ao Senhor, porque nós acreditamos na tua palavra, nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e nós nos colocamos à disposição do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com aquela canção, com muito louvor. Hein? Glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Glória a Deus. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Ele está fazendo em nosso meio. Oh, glória a Deus. Quando Ele estende suas mãos, ao quê? É a hora de vencer. Então ouve, coloca a mão pro alto, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, não ouve. Seu amor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, quebrando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou.
Evangelho. Essa é a diferença do nosso posicionamento diante das circunstâncias aí do mundo. Porque a gente tudo quer conspirar para a gente parar, mas a gente não para. Oh, glória, você não para. E a hora que você estiver achando que aquela força, aquela energia está acabando, é o momento que Deus está te impulsionando. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer um momento especial que é a oração no Brasil. E olhando pelo Brasil, nós vamos também cantar no hino do Evangelho Quadrangular. Eu pedi para que o José nos ajudasse e eu vi que o Joaquim ficou animado, Raniel ficou animado e nós vamos fazer essa oração no Brasil. Vou convidar as crianças para estarem aqui também segurando a bandeira. Nós vamos orar. Isso, Marcelo, glória a Deus. Fica mais para cá assim, ó. Tem duas bandeiras aqui, ó. Oh, glória a Deus. Vai uma para o Emanuel, dá uma para o Emanuel. O missionário José ele vai dirigir essa oração pelo Brasil e nós vamos orar, né? Amém? Glória a Deus. Amém, amém? Oh, glória. A todo o povo de Deus, bom dia, paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Então vamos orar, né, pelo Brasil. Vamos aproveitar que vocês estão de pé e vamos orar pela nossa nação, pelo Brasil, né, em nome de Jesus. Para que Deus venha continuar a abençoar, a operar as mudanças necessárias em nome de Jesus. Senhor Deus e soberano Pai, nós queremos agradecer, Pai, em primeiro lugar, pelo fôlego de vida, por estar na tua presença mais uma vez. Queremos, meu Pai, agradecer pela presença de todos aqui presentes, que estão aqui presentes, e também agradecer pela presença dos que estão nas redes sociais, nos acompanhando neste culto. Que o Senhor venha a alcançar, abençoar cada um deles, abençoar cada um de nós, mas venha abençoar também a nossa pátria, o Brasil, meu Pai, em nome de Jesus, porque o Brasil, nós queremos que o Brasil seja do Senhor. Nós profetizamos que o Brasil é do Senhor, que o Senhor venha continuar operando milagres, mudanças, maravilhas. Alcance, meu Pai, a vida dos governantes, dê sabedoria para estar administrando de maneira certa e correta o nosso Brasil, em todos os setores, em nome de Jesus. Usa poderosamente aqueles que já são servos do Senhor, que eles possam espalhar a semente do Senhor ali, meu Pai, aonde eles estão ali, em cada um daqueles setores, na Câmara, ali, meu Pai, na Assembleia, em todos os locais, possa estar espalhando a mensagem, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E dê sabedoria para que tenha uma ótima administração, meu Pai, para que o Brasil ele seja alcançado em todos os cantos, em nome de Jesus, que as melhorias venham acontecer, que a presença do Senhor, meu Pai, venha alcançar cada vida, cada pessoa, em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda e qualquer artimanha, toda e qualquer situação do inimigo para tentar prejudicar, atrapalhar a nossa nação, todos aqueles que estão em prol de um país melhor, de um Brasil melhor, que possa ter voz, que possa ser alcançado, meu Pai, possa ser uma força a mais para agregar valores no nosso Brasil, em nome de Jesus. E aqueles, meu Pai, que não estão de acordo, que não estão querendo a melhoria, que o Senhor possa tirar, porque o Senhor é aquele que institui autoridades, mas é aquele que tira, Pai. Se for para o Senhor tirar, o Senhor tira e coloca outro no lugar, em nome de Jesus, para que o Brasil possa ser alcançado, em nome de Jesus, em todos os setores, os missionários possam ser alcançados, em nome de Jesus, que estão aí em prol, em todo o Brasil, em nome de Jesus, porque o Brasil é do Senhor, porque nós queremos ordem e progresso na nossa pátria, no Brasil, em nome de Jesus, e que o Brasil seja reconhecido, meu Pai, não como o Brasil do futebol,
mas como o Brasil que é de Jesus, o Brasil do Senhor, em nome de Jesus. Seja um país de referência, um país mais que abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos orar então, né? Aliás, nós vamos cantar o hino, né? Quadrangular. Aqui está a bandeira, né? E vamos segurar a bandeira e vamos cantar em nome de Jesus. Então, me ajude aí, não deixe eu passar vergonha, hein? Me ajude aí. Amém? No capítulo 11, nós vamos ler
livro de Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 26. Está bem no inicinho aí da Bíblia, o livro de Deuteronômio. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 28. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor ao nosso coração diz assim: prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes ordeno, que hoje estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Amém. Essa que é a linguagem da minha Bíblia, né? Eu sei que tem outras linguagens aí que estão falando diferente. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra que vai ser ministrada aqui nesta manhã, que ela venha criar uma raiz dentro do coração de cada um de nós. Que eu diminua para que o Senhor cresça, porque sabemos que tudo já está no controle e na direção do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus, aleluias. Irmão, nós estamos aí nos 12 cultos proféticos. 12 cultos proféticos, aonde nós estamos orando e já consagrando o ano de 2027. Mas nós estamos aí ainda no mês de junho de 2026, mas nós já estamos consagrando ao Senhor 2027, porque o Senhor, Ele já está guardando cada um de nós lá. Ele já tem tudo preparado para cada um de nós. E hoje nós estamos aqui representando o mês de agosto de 2027. Então, o que a palavra de Deus trouxe ao nosso coração que nós vamos falar hoje? O tema: obedecer. Porque para mim chegar e encontrar bênçãos sem medidas lá em 2027, eu preciso obedecer ao Senhor. Então, o que a gente começa aqui? Que nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas, elas estão desejando bênçãos, né? Quem não quer bênção? Todo mundo quer bênção. Todo mundo quer receber do Senhor uma bênção. Então as pessoas estão, nos dias de hoje, estão vivendo, querendo receber bênçãos, as bênçãos de Deus. E está errado? Não. Mas nem sempre elas querem obedecer à voz do Senhor. É muito fácil querer ser abençoado, querer bênção, fazer os nossos pedidos ao Senhor. Mas nós precisamos saber se nós estamos obedecendo a voz de Deus, a palavra de Deus, para que essas bênçãos venham sobre as nossas vidas. E aí a gente começa aqui no texto de Deuteronômio, no capítulo 11 aqui, o versículo 26. Quem que vai falar para nós nesse texto? Aqui Moisés, ele estava falando ao povo de Israel. E ele estava falando, trazendo ao povo de Israel essa mensagem, antes da entrada na terra prometida. Então ele começa esse texto falando que Deus coloca diante de vocês duas opções: bênção ou maldição, vida ou morte, obediência ou rebeldia. Ele passa isso para a palavra, para aquele povo. E o que chama a atenção é que Deus, Ele é tão lindo e tão maravilhoso,
opção e deixa que eu escolha, e deixa que você escolha. E assim ele fez também ali através de Moisés para aquele povo. Então ele apresenta o caminho e deixa a escolha nas mãos do povo. Isso é nos nossos dias de hoje. Aconteceu lá Moisés falando para aquele povo, mas o Senhor está falando para a igreja do Novo Santa Cecília nesta manhã. Eu estou colocando diante de vocês uma escolha. Ou eu vou escolher a bênção, ou eu vou escolher a maldição. E Deus continua colocando de nós, por quê? Porque as nossas escolhas determinam o nosso futuro espiritual. Então, o primeiro ponto aqui para nós, a frase é: a obediência é uma escolha diária. Aqui a gente vê que Deus ele não está falando do passado, Deus não está falando do futuro. Aqui a gente vê que Deus está falando do presente, do nosso dia. Porque é uma escolha diária, todos os dias. Nós acordamos diante de decisões. Todos os dias nós acordamos diante de decisões. E aí vem, primeiro, qual a decisão que todos os dias eu acordo e eu preciso tomar? Obedecer ou não obedecer? Perdoar ou guardar mágoa? Buscar a Deus ou ignorar? Fazer a sua vontade ou seguir nossos próprios desejos? A pergunta para nós nesta manhã é: o que Deus tem pedido para mim, para você, para nós fazer que ainda não foi obedecido? Essa é a pergunta para a igreja nesta manhã. Aí vem a segunda frase para nós. A obediência sempre produz bênçãos. E a gente vê no versículo 27, que ele vai dizer: vocês terão bênçãos se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Observa que Deus não disse talvez. Ele é claro nas suas palavras. A bênção quando nós obedecemos. Então é a palavra de Deus que está falando para nós. Não é algo que a gente pesquisou para poder trazer aqui sobre a obediência, pregar nessa manhã. É a palavra de Deus. É a voz de Deus falando para cada um de nós. Não é talvez. Vocês terão bênçãos se obedecerem aos mandamentos do Senhor. Se eu obedeço, eu vou ter bênçãos na minha vida. Se eu desobedeço, eu não vou ter bênçãos na minha vida. E aí a gente vê exemplos, que tem vários exemplos na Bíblia, de homens e mulheres da fé que obedeceram ao Senhor. E a gente fala o primeiro aqui de Noé. Noé, ele obedeceu construir a arca sem nunca ele ter visto a chuva. O Senhor falou para ele: Noé, você vai fazer uma arca e vai fazer assim, vai colocar assim, madeira tal, um casal de cada animal. E Noé fez, ele obedeceu. Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde iria. Simplesmente o Senhor falou: sai da sua terra, que eu vou enviar você para um outro lugar. Sem saber o que ia acontecer, se ia dar certo, se ia dar errado, o que ele ia encontrar lá na frente. Simplesmente ele saiu e foi. Ele obedeceu ao Senhor. José permaneceu fiel mesmo na prisão. E quando a gente vê a história aí de José, né? Quantas coisas ele passou, né? Quantas perseguições, enfrentou o poço, parou na prisão, mas tudo ali não perdeu a fé,
continuou confiando, continuou obedecendo ao Senhor. Então a gente vê que tantos outros que experimentaram bênçãos porque obedeceram. Pedro passou a noite inteira, não apanhou nada, nem um peixinho sequer. Aí ele volta e o Senhor fala com ele: Pedro cansado daquela noite, fracassado, que não tinha dado certo, que não apanhou nada. Pedro, volta lá, lança a rede. Pedro podia ter falado com ele assim: o Senhor, eu estou cansado, foi a noite inteira, né? Não teve nada, vou voltar lá. Eu acho que Pedro deveria pensar assim, né? Poderia ter pensado assim: nossa, eu quero é dormir, descansar. Mas não, ele saiu, ele voltou, ele lançou a rede. Por quê? Porque ele obedeceu à voz do Senhor. E aí é considerado, quando a gente vê essa passagem, a pesca maravilhosa, né? Porque se encheu tanto de peixes que ele pôde dividir até com outros. Por quê? Porque houve obediência. Se eu obedeço à voz do Senhor, se você obedece à voz do Senhor, nós vamos ter bênçãos sem medidas nas nossas vidas. E a gente vai ver os exemplos aqui da palavra de Deus. A gente vai prosperar, a gente vai ser bênção e vai abençoar a vida de outros. Então a bênção de Deus é maravilhosa. A bênção de Deus não é apenas eu receber algo. A maior bênção é ter e caminhar com o Senhor. Essa é a maior bênção nas nossas vidas. Porque às vezes a pessoa, ela quer bênçãos, ela não obedece, mas ela continua querendo bênçãos. E às vezes é aquela pessoa que quer a bênção, mas se esquece do abençoador. A bênção chegou, Deus abençoou a vida dela e ela se esqueceu do abençoador. Ah não, agora não precisa de eu ir na igreja mais, não precisa de eu fazer campanha mais, não precisa até mesmo, né, orar mais. Eu pedi, recebi, glória a Deus, né? Mas esqueceu, a oração já não está mais fervorosa como era, como foi na hora de pedir a bênção. Às vezes nem simplesmente, quando lembra, simplesmente obrigado, Deus, porque o Senhor me abençoou. Mas não é aquele fervor como pediu. Porque é onde fala que a maior bênção é ter Deus caminhando conosco. Passou, já fui abençoada. Vou na igreja, vou orar, mas o fervor é a busca pela presença do Senhor. Então a gente precisa entender isso. A terceira é: a desobediência sempre tem consequências. E aí o versículo 28 vai falar isso para nós. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno. Então a palavra é clara: você quer ter bênção? Obedeça. Mas se tiver desobediência, arque com as consequências. Arque com as consequências. Então nós vivemos aqui numa geração que deseja muito ter liberdade, né? Muitos querem ter liberdade, mas sem ter responsabilidade. Eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu bem entendo, mas e aí a responsabilidade? Então são coisas que a gente precisa entender dentro da palavra de Deus, o que é obedecer e o que é desobedecer. E Deus ensina um princípio eterno para nós. Toda escolha gera consequências. Toda escolha gera consequências. Então, quando nós desobedecemos, nós perdemos a direção. Quando nós desobedecemos, nós perdemos sensibilidade espiritual. Quando nós desobedecemos, nós perdemos oportunidade
consequências que poderiam ser evitadas. A gente sabe que o pecado, ele sempre traz, né? Ele sempre promete um prazer imediato. Mas depois ele produz no futuro muita dor. E qual é o exemplo que nós vamos falar agora? O exemplo de Jonas. Todo mundo aqui conhece a história de Jonas. Jonas, ele recebe uma ordem simples: ir para Nínive. E ele decidiu fugir. Ele decidiu fugir e ele foi para Tarsis. Ao contrário do que o Senhor tinha mandado. Nínive, Tarsis. Então ele vai e ele foge porque ele desobedece a ordem do Senhor. E o que ele enfrentou nessa trajetória? Ele enfrentou a tempestade, ele enfrentou o medo, ele enfrentou o sofrimento, ele foi parar na barriga de um grande peixe, e tudo isso poderia ter sido evitado. Então, quando Deus, ele fala com a gente, fala para a igreja, e que ele vai mostrando os exemplos dentro da palavra de Deus, a gente vê lá no início que nós falamos sobre a obediência. Noé, Abraão, Pedro, José, grandes homens que foram tão abençoados por Deus, né? Passaram lutas, passaram circunstâncias difíceis, mas estavam ali obedecendo, e a bênção veio sobre a vida deles. Aí a gente encontra dentro da palavra de Deus também um outro exemplo de Jonas desobediente. E a palavra é tão clara que ela fala que isso realmente acontece, porque às vezes as pessoas pensam: Deus não é ruim, e Ele não é mesmo. Deus não é mau, e Ele não é mesmo. Mas Deus é justo. Deus é justo. Porque seria muito fácil eu viver no pecado, eu desobedecer ao Senhor, viver no pecado, fazendo coisas que desagradam aos olhos do Senhor e ainda ser abençoado. Aí quem que vai querer andar certinho? Quem que vai querer seguir a risca da palavra? Né? Então o Senhor tem que deixou aqui dentro da palavra, e essa palavra Moisés estava explicando para aquele povo, que é a palavra que nós estamos ouvindo aqui nesta manhã. É isso: obedeça que você vai ser abençoado. Busque pelo abençoador, que é Ele todos os dias na sua vida. Jesus em primeiro lugar. Mas saiba, se eu estiver pregando, se eu estiver ensinando dentro da palavra de Deus, todos os dias eu abri a Bíblia e vi lá: obedeça a minha voz, e eu não obedecer, vai acontecer igual aconteceu com Jonas, porque veio a desobediência. Imagina só aquele cenário de Jonas. O que ele pensou ali, né? Sobre a desobediência dele. Nossa, né? Deus mandou ir para cá. Eu simplesmente decidi: não vou. Não quero ir para esse lugar aqui. Não quero falar de Jesus. Não quero ir para cá. Aqui vai ser melhor para mim. Então ele enfrenta todas essas tempestades, aquele barco quase afundando, água entrando, o medo, o sofrimento, a barriga do peixe, coisas que poderiam ser evitadas com uma simples atitude: obedecer. Se a gente pega a palavra do Senhor e fala obedecer, olha que palavrinha pequena: obedecer. Mas como muitas vezes é difícil obedecer à voz de Deus. Como é difícil muitas vezes, o Senhor está mostrando o caminho, não vai por aqui, e a gente desobedece e vai para o outro lado, porque às vezes acha: não, ali vai ser mais fácil, ali vai ser melhor. A gente imagina Jonas com essa decisão, né? Não vou para cá não, porque ali vai ser difícil. Eu vou para cá, para Tarsis. Mas aí ele teve que arcar com as consequências, né?
O quarto ponto para nós. Obedecer é confiar mesmo sem entender. Obedecer é confiar mesmo sem entender. E o maior exemplo de obediência que a gente vê dentro da palavra de Deus, o maior exemplo foi Jesus. Porque ele estava no Getsemane, passando ali os últimos momentos para enfrentar as grandes dores, e ele decidiu obedecer. E a palavra de Deus fala que ele orou assim: Pai, que seja feita a tua vontade. Quando nós oramos o Pai Nosso, e que tem essa parte que Jesus falou ao Pai, Pai, que seja feita a sua vontade, nós tomamos posse dessa palavra, nós chegamos para o Senhor e falamos com Ele: Pai, que seja feita a sua vontade. Às vezes a circunstância está dolorosa, está doído, igual estava ali para Jesus no Getsemane. Dor, lágrimas, sofrimento. Mas será que quando a gente está passando por uma luta, nós obedecemos a isso? E nós abrimos a nossa boca e falamos assim: Senhor, que seja feita a sua vontade. Mas se a gente confiante que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então nós precisamos, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra do Senhor, entender isso. Senhor, que seja feita, Pai, a sua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor me livra aqui da cruz, o Senhor me livra do sofrimento, da coroa de espinho, o Senhor me livra aqui dos pregos. Mas faça a tua vontade. E cada vez mais um prego, cada vez mais a coroa de espinho entrando na sua cabeça, e ele continuar: que seja feita a sua vontade. E o sangue escorrendo, né? A dor. Que seja feita a sua vontade. Glória a Deus. Naquele momento ali, a obediência de Jesus, né? De passar pela cabeça de Jesus e falar assim: meu Deus, eu estou pedindo que seja feita a vontade dele, para ele me livrar de tudo isso aqui, me tirar daqui, exterminar todos esses que estão querendo aqui me pregar na cruz, não deixar eu ir para a cruz, né? Por quê? Porque Jesus falou: eu seja feita a sua vontade, sem entender ainda que Deus ia fazer a vontade dele. Lógico que ele ia fazer. Tanto que ele ressuscitou, amém? Glória a Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus foi feita. A vontade do Pai foi feita sobre a vida do Filho. Ele passou, tinha que passar por tudo aquilo ali, né? Às vezes a gente fala assim, que Deus, Ele não dá uma cruz, né, uma dor que a gente não consiga carregar. Mas que muitas vezes, quando a gente está carregando a nossa cruz, que a gente está sentindo as nossas dores, a gente não acha que está pesado? Muitas vezes a gente fala: nossa, está doendo, está pesado. Será que se eu tirar a cruz desse lado aqui, vir com ela para esse lado aqui, vai ficar mais leve? Aí é a hora de chegar e obedecer à voz do Senhor. Se quer vir até mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então é obediência. Simplesmente obedecer. Porque se eu obedeço, eu consigo carregar a minha cruz. E eu tenho certeza da vitória. Eu tenho certeza das bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Então, a palavra de Deus é isso. Como nós vimos aqui, que Deuteronômio no capítulo 11, ele nos mostra esses dois caminhos. E ele fala para nós, nesta manhã, que ele não está procurando pessoas perfeitas. Ele diz para nós: eu procuro pessoas disponíveis para dizer: Senhor,
Eu não entendo tudo, mas eu confio em ti e escolho obedecer. Então, obedecer ao Senhor aqui, nesse último ponto, é você não entender tudo, mas você decidiu confiar, você decidiu obedecer, e o Senhor Deus decidiu abençoar as nossas vidas. Então, falando aqui para nós sobre os 12 cultos proféticos, né? Consagrando já 2027 nas mãos do Senhor, porque com toda certeza, eu e você, nós queremos chegar em 2027. Nós queremos estar aqui, a passagem de ano na presença do Senhor, confiantes que nós estamos entrando num novo ano, e que ele vai ser melhor do que aquele ano de 2026 que vai estar acabando, mas no finalzinho, não é isso? Ninguém pensa o contrário. Eu quero é viver, não é isso? Eu quero viver, eu quero ser abençoada, eu quero desfrutar de coisas, eu quero adquirir coisas, eu quero ser bênção na vida de alguém. Todos nós. Mas nós aprendemos, e nesta manhã, e vamos levar para a nossa vida essa palavra: obedecer. Mesmo que eu não entenda por que eu estou passando por isso, mesmo que eu não entenda os propósitos do Senhor na minha vida, mesmo que eu não entenda que aquela luta ela está pesada, a cruz está pesada, mas eu decido confiar no Senhor. Eu decido. O meu milagre ainda não chegou, a bênção que eu estou buscando no Senhor ainda não chegou. Já se passaram um tempo e ela ainda não veio, mas eu decido confiar, eu decido acreditar que vai chegar, que vai dar certo e que vai dar tempo. Amém? Glória a Deus. Então esta é a palavra do Senhor aos nossos corações aqui nesta manhã. Deus é maravilhoso, grande, lindo e tremendo. Glória a Deus, aleluia. Ô José, você está aí em cima? Oi, vai descer. A Dani está descendo? Vai aí, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso. Nós vamos aguardar a pastora Daniela, mas antes nós vamos fazer agora uma oração. Você vai colocar a mão no seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Você vai colocar a mão no seu coração e vai. Glória a Deus. Não, José, pode esperar um pouquinho para fazer oração. Glória a Deus. Eu esqueci da gravação. Glória a Deus, aleluia. Você que está aí na sua casa, nós que estamos aqui na casa do Senhor nesta manhã, nós vamos fazer essa oração juntos. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome desse Deus tremendo e maravilhoso. Repete assim comigo: Senhor, dai-nos um coração obediente, que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes. Ajuda-nos a confiar em ti mesmo. Quando não entendermos os caminhos. Que a nossa vida seja marcada pela obediência que gera bênção, transformação e intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu lar, sua casa e a sua família. E que a palavra do Senhor fique gravada no seu coração, para que você coloque